Paulo e Estevão. 9. Abigail cristã, parte B. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrara tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Agora vinha encontrá-la exânime e desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Além de tudo, o carpinteiro odiado parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o Nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Abigail, disse comovido, abandona ideias tristes que podem envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte de teu irmão, e minha família te receberá em Tarso com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes. Seus olhos pareciam pairar em uma região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava: francamente, querido, eu também desejaria reviver, ser tua, enternecer teus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência. Tudo isso constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor. Haveria de conquistá-los para o meu coração, ao preço de um grande afeto. Mas pressinto que os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Ai de mim! Exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte, todos topam expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repitas mais semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia, então, como este Cristo, interpor-se aos nossos votos? Abigail, porém, fixou-o com um gesto súplice e falou: Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos com paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais. Este leito é de meditação e de morte. O sangue várias vezes já me golfou, pronunciando o fim. Mas nós cremos em Deus e sabemos que este fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amar-nos-emos eternamente. Não concordo, respondia ele extremamente aflito. Essas presunções são frutos de ensinamentos absurdos. Quais os desses fanáticos nazarenos que morreu na cruz entre a humilhação e a covardia? Nunca foste assim melancólica e desalentada? Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. Mas procura raciocinar por ti mesma. Que te deu o crucificado senão tristeza e desolação? Enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade da minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias dispensador de consolação e vida.
Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma. Sempre o mesmo refrão, disse confuso. Invariavelmente, a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados, mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido e as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador? Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado em benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimento, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir em prol da felicidade de seus irmãos. Contudo, no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham a revelia do aguilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil, e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva daquele Jesus, que lhe cumpria perseguir até o fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Preferia encarar o futuro com otimismo. Restabelecida, fala-ia voltar aos seus antigos pontos de vista. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos, longos e triste, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos, contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação. Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos, desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. Abigail, murmurou ternamente, não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. As palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era um sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto,
como se fora presa de singular abatimento depois do esforço despendido. A jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio, em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. Precisa repousar, disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava. Voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob a vista de Deus. Sim, Paulo, disse pausadamente, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração, sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe disse com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias para que também se justificasse. No entanto, em vez de reprimendas, encontrava carícias. Em vez de exprobações, uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Abigail, exclamou algo hesitante, antes de partir, quisera saber francamente se me desculpastes pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou minha falta. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com o Cristo e morreu legando-me um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração a dádiva da sua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. A sua vontade soberana dobrar-se-iam todas as preocupações humanas, mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente? Todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere sorridente e tranquila. Homens enfermos e valitudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava de sua ansiedade feminina,
a intensidade de suas preocupações de mulher quando, eventualmente, não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também era evidente o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essa reflexão não lhe dera um ensejo à admiração da natureza. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurara-se lhe haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com o breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, desposaria Abigail e com facilidade dissuadi-la-ia dos fantasiosos, quão perigosos engodos daquele ensinamento condenados. Do âmbito do seu lar feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei, trocando-a por outros princípios. Esses raciocínios lhe acalmaram de certo modo as inquietações. Mas, no dia seguinte, manhã alta, um mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Disse-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os, lívido como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhe haviam dado a vida. Abigail recebeu-o com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite, o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas do suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Disse perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus que te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se ao seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes.
A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado a um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade por meio das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Não chores, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz, desfeito em lágrimas. Contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescentava agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias. Teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra. Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno, em esforços sublimes e redentores. Via-se que a agonizante movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. Quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem, ralado de angústia. Esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério de sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois, quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto, porque então deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho, levar-te-ei onde se encontrarem nossos irmãos do mundo em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se-lhe na garganta. De seus olhos profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail! Gritava Saulo desesperado. Mas longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia num arranco supremo: Gesiel já veio buscar-me. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão, chamou pela moribunda, cujos olhos se empanavam. Debalde lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um palor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth.
Esta, soluçante, desfeita em pranto, abraçou-se a Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal. A agonizante fixou o olhar, respectivamente, em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifulgentes, enquanto os pássaros, em recolhida, cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura abatera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixava ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta adorada, que parecia dormir.